Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre situações, momentos, experiência, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser e visualizar. E essa noite nós meditamos muito, nós refletimos muito sobre tudo que está acontecendo, principalmente no Brasil, e várias situações estranhas que estão acontecendo ao redor do mundo. Infelizmente as pessoas não estão percebendo a gravidade do momento atual. Ontem mesmo no Brasil, mais precisamente na capital brasileira, Brasília, foi transformada em um campo de guerra, onde houve tiros, onde houve prisões, onde houve arbitrariedade, onde houve sangue. E já faz algum tempo que nós vivemos esse momento de guerra no Brasil. E a guerra que eu falo não é a guerra material, mas eu falo de uma grande guerra, uma grande batalha espiritual. Por que espiritual? A partir do momento que o homem passa a odiar o seu semelhante, a partir do momento que o homem passa a ver o outro como um grande inimigo, o que passa a reinar sobre o espírito do homem é o ódio. E o grande Criador do Universo, ele nos colocou aqui nesse mundo com um objetivo muito sublime, um objetivo muito grande, que é o de amar ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos. E a partir do momento que a gente passa a destilar o ódio, que a gente passa a odiar o próximo, a gente está virando as costas para o grande projeto do Criador do Universo. E me deixa muito triste porque a maioria das pessoas estão entrando nessa onda, nessa energia totalmente negativa, nessa vibração terrível de odiar, de lutar contra. E o Brasil hoje, infelizmente, vive uma divisão muito grande. O que me chama a atenção é, em um dos momentos da história do nosso país, que nós deveríamos nos voltar mais para a oração, nos voltar mais para o lado espiritual, é exatamente no momento que nós estamos mais afastados da espiritualidade, é o momento que nós estamos mais afastados do lado espiritual, e evidentemente que existe a lei universal da semeadura, existe a lei do plantou, colheu, e infelizmente a notícia que eu tenho para dar para vocês é: tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, tudo o que está acontecendo agora no Brasil, e que a gente está vendo materializando, é simplesmente tudo que está dentro do homem. Mas, Mário, por que o grande Criador do Universo permite tanto sofrimento, tanta dor, como ontem a gente viu a esposa de um índio, que eu nunca nem vi falar isso, o índio ser preso de uma maneira tão arbitrária como foi ontem pela Polícia Federal, tiros, agonia, incêndios em veículos. Brasília se transformou em um campo de batalha, uma verdadeira guerra foi manifestada no plano material. Por quê? Porque tudo isso está dentro do homem, tudo isso está internalizado. Nada que acontece no plano material, no plano físico, deixou de acontecer primeiro no plano espiritual. Então é um momento que eu oriento a quem tiver fé, a quem acreditar no grande Criador do Universo, que coloque seus joelhos no chão e comece a orar, porque, como diz o Salmo 91, 1000 cairão a teu lado, 10.000 serão atingidos, mas nada chegará a ti, e o inimigo não terá força sobre você. Mas eu acredito que dias difíceis virão, é só o início de tudo que está acontecendo, porque o brasileiro, ao invés de aprender a se unir, o brasileiro nessas eleições agora, o brasileiro resolveu escolher um lado, e esse lado não é o Brasil. A partir do momento que nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança no homem, o homem que é falho, o homem que está no processo de evolução, a gente vira as costas para o todo, a gente vira as costas para o universo, e o homem está esquecendo que nós deveríamos cultivar a semente do bem, que nós deveríamos cultivar a semente do amor. E o que a gente vê hoje fortalecendo no Brasil é a revolta, é a ira, é a insensatez, é a ignorância, e o homem paga um preço muito caro quando o homem começa a agir pela irracionalidade, pela ignorância. E a gente percebe hoje que existem pessoas que são detentoras do poder e que infelizmente elas estão cheias de ódios. O ódio não vem de Deus, elas estão dispostas a se vingar. É como se essas pessoas tivessem nas mãos dela o prazer pelo sangue, como se elas tivessem na boca dela o gosto de sangue.
Infelizmente, o que nós iremos visualizar, o que nós iremos presenciar daqui para frente não serão coisas muito boas. Então eu quero que todas as pessoas se preparem, porque na maioria das vezes, quando nós estamos espiritualizados, a gente consegue visualizar, a gente consegue enxergar coisas que na maioria das vezes as outras pessoas não conseguem enxergar, porque tem pessoas que só enxergam o plano material. Se eu estou aqui diante dessa natureza, se eu estou aqui diante dessas árvores, as árvores também têm espírito. E se eu estou em um plano de elevação superior, eu consigo realmente ter uma conexão com o plano espiritual. E eu tenho certeza que várias outras pessoas estão recebendo mensagens como eu estou recebendo e quero retransmitir aqui para vocês. Chegou o momento de nós entrarmos na guerra, mas a guerra não é uma guerra armada, mas é uma guerra espiritual. Então a guerra espiritual você tem que ter muito amor no seu coração, você tem que orar muito, você tem que clamar a misericórdia do grande Criador do Universo. Uma das coisas que eu fiz logo quando saiu o resultado das eleições, mesmo antes de sair de decretar quem foi eleito presidente do Brasil, foi o seguinte: se fosse o candidato que eu tivesse votado, eu ia agradecer ao grande Criador do Universo, porque eu orei muito e falei que o grande Criador me desse uma direção no voto que eu deveria emitir naquele momento. E fui muito convicto para as urnas. À noite, saindo o resultado, antes mesmo até de sair o resultado, eu percebi que o outro candidato, ele havia vencido as eleições com 85% das urnas apuradas. E aí, eu fui para o quintal da minha casa, dobrei meus joelhos, ergui os meus olhos para os céus e clamei misericórdia do grande Criador do Universo para que Ele protegesse a minha casa e a minha família, que são os meus pais, que eles compartilharam do mesmo pensamento meu que eu compartilhei nessas eleições. Mas eu sabia que coisas terríveis iriam acontecer, porque quando você faz algo pautado no mal, quando você entrega a sua vida, quando você faz pacto, quando você mexe com forças ocultas, as forças ocultas, elas te dão poder, elas te dão dinheiro, elas te dão riqueza, elas te dão autoridade, mas aí você tem que se tornar um tirano, você tem que se tornar um perverso. E hoje a gente percebe no Brasil que existe vários ditadores, vários tiranos, e o tirano, ele faz tudo contra a palavra do grande Criador do Universo. O tirano, ele não respeita princípios bíblicos, o tirano, ele decreta ordens, que ele cria essas próprias ordens, essas próprias leis. É exatamente isso que a gente está vendo na cultura brasileira nesse exato momento. Então é o momento da gente dobrar nossos joelhos e clamar misericórdia ao grande Criador do Universo. Uma coisa eu sei, eu tenho orado muito cedo, eu tenho levantado sempre, meditado, refletido, e eu sei que coisas terríveis irão acontecer, porque a gente já sente essa energia, essa vibração, mas que todos nós tenhamos a fé, a capacidade de orar, porque isso também vai passar. Eu só tenho a certeza, eu e minha casa, nós não seremos atingidos, e pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor irá te livrar de tudo se você colocar suas mãos na sua consciência e você começar a orar e colocar a sua vida nas mãos do grande Criador do Universo, porque a gente não vai ser livre de sofrer algumas penalidades, de viver alguns momentos, de presenciar algumas tragédias no Brasil daqui para frente, mas nós seremos poupados e a nossa vida assim será guardada, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Salvador, do Messias Jesus Cristo, quando morreu na cruz por nós. Então a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem para que você fique atento a tudo que vai acontecer, mas que você tenha esperança. O grande Criador do Universo, Ele irá guardar a todo momento os seus. Valeu, pega esse código e abraço para a vida, sucesso sempre. Uau!